Sim, agora senti firmeza. Que bom que você está aqui na casa de Deus essa manhã. Mais um sábado, na presença do Senhor. Igreja aberta. Igreja começando a encher novamente. Mas ainda faltando bastante pessoas que nós temos que fazer desenvolver o nosso serviço de conversar e chamar as pessoas que ainda estão faltando. Queria agradecer a presença de quem está nos visitando. Temos ali especial pregador, Luiz, a Marlene, da Igreja do Aliança. Aí tem o Dene Caquinelli, que dizem que é do Fernando Noronha, mas eu não acredito muito. Para mim, eles são aqui do IP. E mais a Evelyn, filha dele. Que todos sejam bem-vindos nessa manhã. Então, nós temos uma lição que eu gostei bastante, mas, assim, vou precisar da ajuda dos irmãos. Porque era para estar outra pessoa aqui, né? Essa pessoa teve um problema de saúde de última hora e fui voluntariamente obrigado a estar aqui. Eu gostaria que vocês também me ajudassem, porque a gente estuda a lição, mas quando a gente vai apresentar, a gente se prepara de uma outra forma, né? E eu corri hoje de manhã, dei uma olhada por cima, mas eu sei que o Luiz ali vai participar bastante, que eu sei que o Luiz estuda, o Dene também, com a Quinelli vão participar, que o irmão Zé também, com a Rosa, a Sandra, a Márcia também vai participar. Então tá bom. Primeiro, o verso para memorizar, Gênesis 17, 7, que está escrito: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Nós vemos que Deus, no primeiro momento, ele estava buscando novamente, né, depois do dilúvio, de fazer com que o homem, né, a humanidade, ele retornasse e estivesse junto e presente a Deus. E ele estava vendo que o homem, depois do dilúvio, estava decaindo-se novamente. Ele estava fazendo com que os seus pecados estivessem se tornando grandes novamente. E Deus, ele queria que nós, né, a humanidade, nós estivéssemos na sua presença. E ele separou uma pessoa. E nós vimos na lição que essa pessoa é Abrão, nem Abraão ainda. E a lição de domingo, ela fala sobre a relação, sobre um nome. E achei interessante sobre esse nome, porque a lição, ela mostra que Yahvé, ela aparece 6.828 vezes no Antigo Testamento, mas de uma forma totalmente misteriosa. Né? E esse nome, ele tem uma forma em que significaria o eterno, que existe, ou que existe por si só, por si mesmo, autossuficiente. Mas o que nós vemos quando fala com Abrão, é que Deus se identificou a Abrão. Ele disse que ele era o Yahvé que o tirei, que está lá no versículo que nós lemos. Então Deus se apresentou como para Abraão de uma forma muito mais apresentável, humana, porque ele deu o seu próprio nome a Abraão. Tanto que até Deus se identifica posteriormente no eu sou o que sou. Então, a identificação de Yahvé como aquele que tirou Abraão de Ur refere-se ao anúncio da aliança de Deus com o patriarca em Gênesis. E Deus desejava que Abraão conhecesse o seu nome, pois esse nome revelava aspectos de sua identidade, natureza pessoal e caráter. E com esse conhecimento, podemos aprender a confiar em suas promessas. E eles também, Deus se identificou como El Shaddai, que a lição apresentou El Shaddai como
Todo-Poderoso. Né? El, Deus, né? E Shaddai, Todo-Poderoso. E aí até tem uma pergunta que eu achei bem interessante. Por que o Senhor, naquele momento, ele quis enfatizar Abraão a sua força e o seu poder? Quem que poderia aqui contribuir com essa resposta? Pode falar, Luiz. Ele se apresentou dessa forma como Deus poderoso, porque os outros deuses que existiam ali era como? Eram deuses fortes no imaginário, na imaginação das pessoas. Né? Eram deuses assim fantasiosos, em que eles imaginavam que existia um poder. Mas Deus aqui ele se apresentou como todo-poderoso porque ele apresentava essa forma de ser todo-poderoso. E nessa forma até nós vamos ver na lição de quarta-feira, que nós vemos que até quando passa entre os animais, parece um fogo, né? Uma fogueira, né? Então isso mostra o quanto Deus ele é todo-poderoso. E aí apresentou-se o aspecto do nome de Abraão, que passou de Abrão para Abraão. E esse aspecto ele é muito forte, o nome, né? Ainda mais naquela cultura do Oriente Médio, ou com algumas culturas orientais também, é muito presente essa forma do nome. No nosso país hoje não tem muito, né, isso, né? Hoje você vê pessoas assim colocando nomes comuns, né? Não que isso seja errado, mas também colocando nomes incomuns que o significado às vezes seja errado. Então, esse tempo atrás, já faz algum tempo que me marcou, eu vi um noticiário de uma mãe que entrou na justiça porque queria pôr o nome do filho de Légolas. Sabe quem é Légolas? Senhor dos Anéis. O que significa Légolas? Sei lá o que significa. Mas, por que nome? Por que esse tipo de nome? O nome tem um peso muito forte. Tanto é que, às vezes, aqui em Curitiba não é tanto assim. Mas aonde nós crescemos, eu, a Tati, lá em Antonina, às vezes você não conhece a pessoa pelo nome, mas sim pelo apelido. Mas por que pelo apelido? Porque às vezes o apelido é o que mais identifica. Então, quando nós vemos aqui nome, nessa cultura tem um nome, o nome ela tem uma presença muito forte. Hoje nós sabemos, né, o significado de alguns, e até a lição até falou de alguns, né? Então, por exemplo, Daniel significa o quê? Deus é o juiz. Joel, Javé é Deus. Natã significa o dom de Deus. Né? Tem Miguel, e tem tantos outros nomes que nós sabemos o significado. Mas, quando nós vemos que há uma mudança de nome na Bíblia, a gente vê que também há uma mudança de concepção dessa pessoa, de missão, de caráter, de oportunidade, enfim. Como é que se chamava Paulo antes de ser Paulo? Saulo. Né? Nós vemos aqui também como é que se chamava Jacó, depois qual o nome que virou? Israel. E assim nós vamos vendo, José, Daniel mudou para... Pode falar, Luiz. É isso aí. Ali vemos até ainda por esse princípio José, né? José recebeu um nome egípcio, mas por quê? Porque para que ele pudesse andar em todo o Egito naquela época, né? E Daniel também recebeu o nome de Beltesazar, que os babilônios deu esse nome em adoração aos deuses dele, né? Beltesazar é Bel, né? Então, às vezes essas situações de nome apresenta muito para algumas culturas. Para nós, não tanto, né? Hoje você tem nomes assim extremamente comuns e muitas vezes você não sabe nem o significado que tem esses nomes, né? Mas existem situações em que a gente se identifica, como eu falei, apelido, né? Então, às vezes tem aquele apelido de família, às vezes tem aquele apelido que já vem já da infância. Às vezes você chega assim, vem falar com o Carlos, mas qual Carlos? Não conheço. Mas o apelido tal, esse eu conheço. Então, porque é o que identifica.
E a mudança de Abraão já estava apresentando para Abraão essa situação de que haveria algo novo para ele. Tanto que Abraão, até aqui, ó, Abraão, a lição informa que significa pai excelso. Mas Abraão significa pai de uma multidão. Então já estava dando já condição para Abraão o que ele seria envolvido. Tanto que até a lição disse que se observarmos a promessa da aliança na qual Deus disse: farei com que você seja extraordinariamente fecundo, e de você farei surgir nações, e reis procederão de vocês. Está lá em Gênesis 17, 6. Talvez, a lição complementa, talvez essa tenha sido a maneira de Deus ajudar Abraão a confiar, que é o que você falou, né, na promessa da aliança que estava sendo feita a um homem de 99 anos, casado com uma idosa que até então tinha sido estéril. Em resumo, Deus fez isso para aumentar a sua fé de Abraão em suas promessas para ele. Então, essa foi o motivo da mudança do nome de Abraão para Abraão. E na quarta-feira, nós vemos ali as etapas da aliança. E nós estudamos em algumas lições, agora não lembro se foi na segunda ou na primeira, as etapas da aliança, né? Então, que existe ali nós recebemos a comunicação, a nossa parte, né? A nossa obediência e a promessa. Então, nós vemos que lá em Gênesis 12, capítulo 1 e 2, que fala para ele sair da terra, né, da sua parentela, né? Então, a gente vê uma abordagem, então, que está ali justamente no fato que Deus conversou, esteve ali junto com Abraão. Ele teve também uma ordem, né? Então, essa ordem qual foi? Saia, né, da casa da sua parentela, então a obediência, né? E qual que era a promessa? A promessa que ele iria o quê? Receber uma terra, né? E nós vimos que na lição aqui de quarta-feira, que teria mais duas etapas. Então, tínhamos ali a segunda etapa, que também foi um ritual, até se você ler num primeiro momento, um ritual assim, meio estranho, mas com um grande significado, né? Que tinha que pegar ali alguns animais, partir os animais ao meio, né? Colocar um de frente para o outro, com exceção das aves, né? Dos passarinhos, né? E quem passasse no meio deles, né? Já estava feito o quê? A aliança. Então, passou até, que eu citei, passou até uma coluna de fogo. O que dá para se ver aqui nessa situação dessa aliança, que quando Abraão esteve nessa aliança junto, não estava apenas para aquela descendência, mas qual é os descendentes de Abraão? Somos nós, todos nós. Todas as promessas que Deus falou para Abraão, ela alcançaria quem? Todos nós. Até aqui a lição ela complementa também que o Novo Testamento deixa bem claro que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão e que confiam nos méritos do Messias prometido. Portanto, desde Abraão, a intenção do Senhor era salvar o maior número possível de pessoas, quaisquer que fossem nas nações em que vivessem. Evidentemente, hoje isso não é diferente. Então, essas bênçãos, essa promessa de Deus a Abraão, ela também está nos alcançando hoje em dia. Porque nós somos os seus descendentes. Todos nós. Só que existem também algumas situações, algumas obrigações, né? Quando eu estava fazendo essa lição, eu lembrei do Miguel. Então, o Miguel conhece, né? O Miguel, às vezes, ele é meio
peraltinha, né? Sai correndo, então às vezes a gente tem que levar ele no mercado. E o mercado ele tem uma posição estratégica. O que tem no caixa? Doce. E aí o que a gente faz? Ó, Miguel, você vai com o pai e com a mãe no mercado? Vou. Tá bom. Vai se comportar? Vou me comportar. Mas se eu me comportar, vou ganhar balinha? Vai. Tá, se se comportar, o pai compra um pirulito para você. Tá bom. Aí, chega lá no mercado, o que ele faz? Ele esquece daquele nosso prometido. Quando vê, ele já está indo para lá, já está indo para cá, daí ele já quer pegar o carrinho, já quer andar para cima, para baixo. Aí eu falo assim, ó, não vou comprar pirulito. Não, não vai sim, então tá bom, fica aqui no teu canto. Aí passa uns minutos, o que ele estava fazendo quando eu olhava para o lado? Já estava lá, já passeando com o carrinho. Depois assim, olha, esqueceu do pirulito, né? Não vou comprar pirulito para você. Aí ele voltava e ficava no meu lado. Como é que nós somos hoje? Somos assim ou não? Deus sempre nos lembra da promessa dele. E essa promessa chegou até nós. Nós devemos fazer o que apenas? Nós devemos o quê? Obedecer. Nós devemos o quê? Ele não quer mais nada em troca. Eu não quero mais nada do Miguel. Só que ele fica o quê? Do meu lado. Deus quer isso de nós. E quando nós obedecemos, se faz valer a sua promessa para a nossa vida. Então, nós vemos que Deus é tão magnânimo, tão maravilhoso, que da mesma forma que ele iniciou lá atrás com a obediência, que é simples, né? Lá atrás, quando eu digo no Éden, nós tínhamos, Adão e Eva tinha tudo. Era só obedecer uma coisa, mais nada. Nós hoje temos também, nós devemos apenas uma coisa, a obediência. Nós sabemos que não é fácil. É como eu falei, né, levando a alusão ao Miguel, às vezes nós saímos do lado, nós vamos para lá, nós vamos para cá, mas da mesma forma que você saiu, você está longe dessa promessa, aonde que Deus vai estar? Sempre falo isso. Onde que Deus vai estar? Sempre vai estar no lugar aonde que você o deixou. É só você voltar. É só você estar novamente com Ele. Então, esse aspecto da lição eu achei muito importante. Esse aspecto de que Deus mostrou para nós que, independente de onde nós estejamos, do período que nós estejamos, no tempo humano que nós estejamos agora, né, muito longínquo em relação a Abraão, a sua promessa nos alcança. E sua promessa nos alcançando, essa sua promessa nos alcançando, ele quer de nós apenas a nossa obediência. Ele quer apenas que nós o tenhamos verdadeiramente como Deus. Mais nada. As bênçãos acontecem. Utiliza-se muito esses versículos de uma outra forma em outras igrejas para imbuir riquezas, em ter méritos que muitas vezes não são nem humanos, né? Mas Deus dá para nós um outro tipo de promessa. Qual que é a promessa que Deus nos dá? A salvação. É a vontade de Deus para que Deus para que Deus tenha a oportunidade de salvar todos. Todas as pessoas. E aonde há pessoas, há necessidade de salvação. Alguém mais quer complementar? Tranquilo? Então, eu gostaria de terminar aqui só para ler, que eu gostei bastante também do texto de sexta-feira. Os textos de Ellen White, Patriarcas e Profetas, Atos dos Apóstolos, o arco-íris é um sinal da aliança com Noé. Em Gênesis 17:10, descobrimos o sinal da aliança com Abraão. A circuncisão se destinava, a fazer distinção entre os descendentes de Abraão e os gentios, a perpetuar da memória de Yahvé, a promover o cultivo da pureza moral
apresentar a justiça pela fé, a simbolizar a circuncisão do coração e a prefigurar o rito cristão do batismo. O arco-íris, ele permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão, não. E segundo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão como um sinal da justiça obtida pela fé. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou a significar a salvação pela obediência à lei. Nos tempos do Novo Testamento, a circuncisão havia perdido seu significado. Em lugar disso, o essencial é a fé em Cristo, que leva a uma vida transformada e obediente. Que Deus o abençoe nesta manhã, que possamos mais uma vez estarmos estudando a lição, e na semana que vem, sábado, nós possamos aqui debater um pouco mais sobre essa lição que está sendo bacana. Eu já disse, acho que na penúltima lição que eu passei, esse tema, a aliança dentro da Bíblia, eu te digo assim que para mim é um tema difícil, e é um dos poucos temas da Bíblia que me deixa muita dúvida. Se um dia alguém chegar a perguntar para mim, eu sou bem franco a falar, sobre aliança, eu meio que declino um pouco dessa conversa, porque eu não saberia muito bem explicar. E para mim está sendo uma benção essa lição, explicando bem sobre o que seria aqui a aliança, o que Deus fez com o seu povo ao longo do tempo, as suas alianças. E a próxima lição, a lição 5, vai ser com o tema Filhos da Promessa. Amém? Gostaria de convidar você, então, do jeito que você está mesmo, a inclinar sua cabeça para nós fazermos uma oração para finalizar a escola sabatina. Maravilhoso Deus, Pai de amor, mais uma vez, Deus, nos encontramos diante do Senhor agora para agradecer, pois nós aqui recapitulamos uma lição muito interessante sobre a aliança que o Senhor fez com o seu povo lá atrás, e que nós temos a certeza que essa aliança ela é permanente e está durando até os nossos dias. Nós acreditamos ser Deus e somos ainda filhos dessa promessa. Que o Senhor possa sempre fazer com que nós tenhamos o temor, o respeito, mas também, Deus, sentir o seu amor e que nesse conjunto de situações nós possamos apresentar a nossa obediência ao Senhor e sendo méritos, Deus, dessa promessa que o Senhor estabeleceu com Abraão lá atrás. Pedimos, Deus, que o Senhor venha continuar conosco agora nesse culto que estará se iniciando, em especial ao pregador nesta manhã, e que a mensagem que ele venha trazer possa, Deus, vir de encontro com o que nós estamos precisando. Fique com aqueles que estão nos assistindo também, Deus, que porventura irá assistir também futuramente, que tudo que eles puderem pedir, que o Senhor possa atender sempre de acordo com a sua vontade, seus anseios e também as suas necessidades. Ouça, Deus, essa nossa oração. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.